Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report TV aqui na BMC News. Para variar, nós temos um grupo bastante eclético para conversar sobre temas relacionados ao mundo dos negócios, e a nossa conversa hoje vai girar em torno de varejo, em torno de educação, em torno de turismo e também os novos meandros dessa economia digital. Eu tenho aqui como convidados o Thales Gomes, que é fundador da G4 Educação, Ana Paula Tosi, que é CEO da AGR Consultores, e também Marcelo Cohen, que é CEO da Bfly, uma holding que junta quantas empresas de turismo? 36. 36 empresas de turismo. Então, hoje aqui a conversa vai ser bastante animada e eu vou começar com o Thales, falando o seguinte. Thales, você nas suas redes sociais fala muito da nova geração. Sim. E você está um pouco inconformado com a falta de resiliência desse novo pessoal. Conta pra gente como é que você acha que dá para melhorar esse novo profissional. Olha, primeiro que eu faço uma meia-culpa quando eu falo, né? Porque eu incluo a minha geração nisso também. Só que eu acho que a gente vem com uma tendência gradual de piora. Acho que da minha geração para baixo. Acho que a geração de vocês foi a última que verdadeiramente gerou muito valor para o mundo e que tem um conjunto de princípios e virtudes que fazem com que esse mundo se torne melhor. A gente tem algumas exceções na minha geração que fazem isso muito bem também. E nas gerações posteriores essas exceções ficam cada vez mais raras, né? Então o que acontece, cara? As principais virtudes de um ser humano é o quê? Ambição, curiosidade, resiliência, né? E a gente vê que cada vez mais isso é, aos olhos de parte dessa nova geração, um vício, não uma virtude. Então, quando você manifesta a sua ambição de construir algo maior, de contratar mais gente, de fazer história fazendo alguma coisa, de trabalhar duro, de ter orgulho de ficar até meia-noite no escritório, o que é comum a gente vê, né? O senso comum fala assim, nossa, que absurdo. Você está desperdiçando a sua vida, o caixão não tem gaveta, esses discursos de perdedor. E isso para mim é inadmissível, né? Eu não consigo imaginar como que uma pessoa pode viver uma vida sem ter a ambição de construir algo maior, seja o que ela escolher fazer. Seja ser profissional de balé, seja ser, sei lá, o que você quiser. Mas tente ser o melhor, né? Esse é um princípio básico na vida. E hoje não. A gente já chegou a ver, inclusive, o Ministério do Trabalho, eu me recordo bem disso, fazendo um post incentivando algo que eles subjetivavam como diboísmo. O que é o diboísmo, né? Fica de boa, né? Não precisa dar o extra mile, não precisa dar um gás. Enquanto a gente fala isso, o chinês trabalha 996, né? De 9 da manhã a 9 da noite, 6 dias por semana. E aí, cara, como é que fica essa geração? Né? Então, eu acho que a forma de resolver esse problema, primeiro, aproximar dos valores fundamentais que construíram a sociedade ocidental. Quais são os valores fundamentais que construíram a sociedade ocidental? Está na Bíblia. O cristianismo funciona há 2000 anos por algum motivo. A gente teve um afastamento e tem um afastamento gradual cada vez maior da sociedade e da igreja. Por consequência, a gente tem uma série de efeitos colaterais que são traduzidos nos vícios que a gente vive hoje em dia. Isso é um fato, não tem como negar. O segundo ponto importante é que talvez os meios pelos quais a gente se informa e tem como referência são os meios que hoje estão desinformando. Se você não lê os jornais, você está, né, talvez mal informado, né, porque você não teve acesso à informação. Agora, se você lê, você está desinformado. Porque muitas vezes a informação é antítese do que eles estão passando ali. Então, acho que a gente tem que ter esse cuidado. E talvez em casa, ao invés de nós terceirizarmos a educação dos nossos filhos para outras pessoas, inclusive para a escola, a gente recobrar essa educação e sim cunhar esses valores, essas virtudes nessas crianças. Que, bom, o meu pai, por exemplo, né, uma frase que é muito marcante que ele falava para mim, sou de uma família de militares, né, desde o meu bisavô até meu irmão, todos são militares, eu sou o único homem da família que não é militar, mas quase que fui treinado para ser. E o meu pai falava comigo, o dia que você passar o dinheiro nas frentes dos seus valores, eu vou saber que eu criei, me perdoe a palavra, se eu estou parafraseando meu pai, eu vou saber que eu criei uma puta. E aqui nessa casa não crescem putas. Isso foi muito importante para mim, porque lá em 2011, por exemplo, quando eu criei EasyTax, foi um negócio muito inovador no mundo, né? Então obviamente no Brasil também, eu tive bastante gente poderosa do poder público se aproximando de mim e propondo criar uma espécie de um monopólio
umas proteções ali. E falou, olha, se algumas pessoas que eu te indicar se tornarem sócios do negócio, eu te garanto que um competidor não entra aqui na cidade A ou B. E, cara, e é tentador. Imagina eu com 22 anos, naquele momento eu morava na favela de Santa Amaro, eu tive uma ideia de um software, eu construí o software começou a bombar, os investidores do mundo inteiro procurando a gente, e aí vem o poder público e fala assim, ó, eu vou proteger essas cidades para você. Eu tive vontade de aceitar, eu juro que eu tive. Eu falei, cara, por que não? Todo mundo faz isso, por que eu não vou fazer? Eu pensei, eu falei, cara, sabe o que eu não vou fazer? Que eu não tenho a coragem de olhar para a cara da minha avó depois, que é uma empregada doméstica que tinha 3 empregos para poder pagar meu estudo, e falar assim, vó, desculpa aí por a senhora tá vendo aí no Jornal Nacional, que eu tô envolvido nessas coisas, mas sabe como é que é, né? Não tenho coragem de fazer isso. Eu não vou ter coragem de ouvir do meu pai falar assim, você se tornou uma puta. Né? Mais uma vez, me perdoe a palavra. Então, eu acho que o que falta é um pouco disso, né? É você ter uma criação dura que cunha essas virtudes para que as pessoas tomem decisões melhores. Só um comentário, não só no cristianismo, mas no Velho Testamento você também tem muitas bases sobre o mercado e especialmente sobre a questão do empenho do trabalho também. Com certeza. Né? Pop, você consegue enxergar essa nova geração na área de varejo que você atua mais fortemente? Dentro da estrutura de trabalho, existem mudanças do que ocorre hoje dentro das empresas comparado com alguns anos atrás? Eu enxergo claramente, talvez eu tenha uma visão um pouco diferente da do Thales, mas claramente a gente atua forte com varejo, mas a AGR atua na cadeia de consumo como um todo, né? Então, da indústria de bens de consumo, a distribuição, ao shopping center, ao varejo. E você vê uma dinâmica diferente, de fato, da nossa geração, diferente de trabalho, mas é uma geração curiosa, é uma geração questionadora. Eu não acho que é tudo igual, eu acho que de fato, você tem sim um questionamento sobre a quantidade de horas de trabalho e se puxa a vida, tem que ter mais qualidade de vida, etc. Mas eles têm boas provocações e eles têm bons questionamentos, né? Eu acho que tem boas provocações no mundo digital. A gente viveu uma transformação digital, pandemia e pós-pandemia, incrível, uma provocação de tecnologia, uma provocação de AI, né? Eu acabei de voltar do Web Summit. A juventude está lá no Web Summit questionando até onde eles podem usar a criatividade amarrada às tecnologias que estão vindo por aí. Então, tem menos apetite de ficar 25 anos na mesma empresa? Tem menos apetite, mas isso não quer dizer que eles não vão ficar 10 ou 12 se você não souber estimular. O que tem, de fato, é que a grande maioria é incomodada. Então, precisa de coisas novas, precisa de estímulo, precisa de espaço. Eles querem ser CEO com 2 anos de empresa, né? Eles mal entraram, eles já querem ser diretor, eles já querem ser CEO, eles já querem liderar, eles já querem ter time. E tá tudo bem. É bacana isso, não é ruim. Cabe a gente que é líder entender aonde você usa isso de forma melhor. E a gente vê os clientes que têm performance melhores, eu acho que você vai olhar pro varejo, o varejo tradicional, o varejo quadradinho, o varejo que não se repensou e que não se questionou, está aí, em RJ. Você tem vários que estão sofrendo nos últimos 2 anos e volta e meia eu dou uma entrevista e o repórter me pergunta, tá bom, mas qual que é a diferença dessa aqui de eletroeletrônico que está indo sobrevivendo versus essa que está em RJ? Eu falo, você responde isso na forma que a empresa investiu e se desenvolveu. Esse cara aqui investiu em tecnologia, investiu em nova geração, investiu em squad, investiu em time e se questione. Esse aqui continua vendendo camiseta branca na mesma loja da João Cachoeira. E aí, na hora que cai a ficha, os dois vendem vestuário, só que um está vendendo vitrola e o outro está com Spotify. É isso que está acontecendo, né? Então... Talvez a gente tenha aqui uma discussão interessante, porque, no fundo, o Thales faz parte de uma geração que já tinha esses efeitos e, ao mesmo tempo, ficou um tanto quanto seduzida pelo lucro fácil de IPO, abertura de capital e tal. Mas ele, especificamente, é uma pessoa que tem essa pegada da geração anterior em termos de preocupação com legado, resiliência. Eu acho que isso faz dele um profissional diferenciado, né? Obrigado. Sim. Mas eu acho que, de fato, é uma mudança muito grande, uma mudança comportamental
que a gente não pode acabar desprezando, porque isso vai provocar mudanças bastante profundas. Você quer um dado? Lá no G4 a gente tem 400 funcionários, né? A idade média da galera lá é 28 anos. Então eu vivo isso na pele, né? A gente criou uma cultura muito particular lá. Foi, galera, isso aqui é monarquia, isso não é democracia, isso tem um monarca aqui. Então eu vou falar como é que esse negócio vai funcionar. Quem quiser se juntar ao reino, muito bem-vindo. Quem não quiser, não tem problema nenhum. Então a nossa cultura é essa. Aqui tem quem manda, é assim que funcionam essas coisas. Então, dentro disso aqui, vocês podem fazer o que vocês quiserem. A gente cria as regras, você segue a regra e acabou. Qual que é o efeito colateral disso? A gente tem uma galera ali, cara, que a gente, desde o início da pandemia, a gente brinca que a gente trabalha híbrido, né? A gente trabalha híbrido, que é segunda a sexta no escritório, sábado e domingo para trabalhar em casa. Nunca teve essa palhaçada lá tipo, na empresa. Eu falei, cara, isso aqui não existe. Eu já vi o Yahoo fazendo isso. Isso não é novidade. Há 20 anos atrás já tentaram fazer isso, já deu errado. O Yahoo já fez isso. Então, lá no início da pandemia, eu falei isso pros caras. Vai ser assim que a gente funciona. Não tem... Para contratar dev é um problema. Né? A gente deve ter uns 50 desenvolvedores de software lá na empresa. Sempre um problema contratar dev. E aí eu virei pro meu time de pessoas, falei assim, olha, vai ser mais difícil a gente contratar dev. Eu sou dev, eu sei como é que funciona a cabeça dos caras. Né? Eu conheço muito dev. Falei, ó, a diferença é o seguinte, os caras que trabalharem aqui vai trabalhar só aqui. Os trabalharem nas outras empresas, vai ter 2, 3 empregos. É assim que funciona. Você pega um freela, você trabalha em uma empresa lá fora, eu tô aqui no Brasil. É assim. Não é todo mundo, mas é uma parte muito relevante. Falei, tá tudo bem, a gente contrata menos, a gente vai contratar gente mais sênior que entrega mais. E é exatamente o que acontece. Eu com 50 devs, eu entrego mais do que empresa de amigo meu listada que tem 200 devs lá. Acho que também tem a questão do propósito, né? Dá para ver claramente que você tem um propósito muito claro. Quando você tem um monarca, todo mundo entende mais facilmente o que é. Né? Eu acho que no nosso caso, a grande diferença é que a gente atua com empresas com culturas diferentes. Né? Então eu vou lá numa indústria de bem de consumo em que a estrutura hierárquica ainda é antiga, ainda tem o presidente, o vice-presidente, o gerente geral, e aí o analista não fala com o vice-presidente, ainda tem uma coisa antiga, né? Então, é outro tipo de cultura. Esse tipo de empresa hoje, quando ele traz a sua geração ou a próxima geração para trabalhar, eles têm muita dificuldade, né? Mas tem perfis que vão se adaptar, né? E essa transformação é mais lenta. Quando a gente pega um cliente nosso, a gente tem um cliente nosso aí de delivery, que é um dos maiores do mundo aí de delivery, cara, empresa high-tech, 100% home office. Agora eles estão 80% home office. É uma turma super jovem. E, cara, os caras entregam, eles estão aí. Cada girada de squad dos caras, você recebe uma novidade. Agora é moeda, agora é banco, agora é aquilo. E é outro estilo de projeto, é outro estilo de liderança. Então, acho que na inteligência da nossa empresa é saber tirar o melhor dessas companhias com suas culturas diferentes. Então, você é dono do seu negócio, você impõe a sua cultura. E você é a cultura da empresa. A liderança da empresa é a cultura da empresa. Né? A gente faz muito projeto de orçamento base zero. Aí o cara contrata a gente. Se o presidente da empresa desperdiça recurso, que imagem que ele vai passar para todo mundo que a gente vai fazer um orçamento base zero e vai ter disciplina financeira? Não vai. Deixa eu trazer o Marcelo para a discussão. Eu acho que aqui a gente tem duas formas de abordar esse ponto aí da nova geração. Primeiro, dentro do teu mercado, esse novo consumidor, ele tem um comportamento diferente? E depois, como é que é essa nova geração dentro de um grupo que tem 36 empresas? Eu concordo muito com o Thales. Essa turma nova hoje fala muito, eu quero qualidade de vida. Eu não tenho híbrido. O meu 100% home office, talvez o meu sucesso seja porque eu sou 100% no escritório ali, trabalhando full time todos os dias. O jovem quer qualidade de vida. No meu escritório tem qualidade de vida. Então, eu adoro trabalhar no meu escritório, eu tenho uma baita qualidade de vida. Se ele acha que no meu escritório não tem qualidade de vida, ele tem que buscar um emprego em outro lugar onde ele vai ter qualidade de vida. Então, para mim, trabalhar 8 horas por dia no escritório é qualidade de vida. Eu não vou ficar no sofá de casa, trabalhando, fazendo carinho no cachorro, dando mamadeira para o bebê e achando que eu estou trabalhando. Então, eu não tenho essa percepção. A maioria dos meus clientes me exige um alto nível de atendimento. Eu atendo talvez 75% das contas globais no Brasil hoje. Ele me exige um alto nível de atendimento. Ele pode estar de home office, mas ele não aceita o meu home office.
Então eu tenho que estar ali full time trabalhando, entregando para o meu cliente. Então eu concordo muito. A geração nova não vê meritocracia, vê qualidade de vida. Então ele não está preocupado, ele quer o aumento dele, ele quer ser CEO com 2 anos, mas ele não tem comprometimento para entregar. E no mercado, como é que é isso? Eles são consumidores diferentes da geração minha, por exemplo? Acho que sim. Hoje eu tenho tanto loja online, tenho loja offline, tenho tudo. E a gente vê uma migração de um cliente que busca preço no mercado online e um cliente que busca qualidade no mercado offline. Então eu tenho os dois. Muita gente não sabe, no meu offline eu consigo entregar um preço melhor do que no online. No online todo mundo hoje tem uma paridade com companhia aérea, com hotelaria, com tudo. No offline eu posso oferecer uma tarifa opaca para ele, uma tarifa mais baixa. Então tem muita gente que já sabe disso, então vai na loja buscar uma tarifa melhor, em vez de achar que está comprando online uma tarifa melhor. Essa questão que a gente está falando da falta de comprometimento, talvez isso não tenha a ver com a falta, digamos, de iniciativa desses novos profissionais no sentido de se identificar com o trabalho, porque uma coisa é fato, você falou, no meu escritório tem qualidade de vida, só que muitas vezes se a pessoa está trabalhando por obrigação ou para ter apenas um contra-cheque, ela não vai se dedicar e vai querer a qualidade de vida, né? Agora, isso acontecia na minha geração também, eu acho que na sua também, eu acho que é interessante ver que, quando eu era garoto, eu escutava das gerações anteriores dizendo que a minha geração era um bando de folgado, que a gente não lia nada, só via televisão. É interessante como a gente percebe a mesma coisa hoje, só que é um pouco diferente, porque a minha geração não questionava muito. A pessoa falava, faz tal coisa, você fazia. Poderia detestar, mas fazia. Essa geração nova, ela além de se recusar, ela fica com esse discurso de qualidade de vida também, né? Uhum. As coisas eu acho que são tanto quanto difíceis de entender. E o mercado é o reflexo disso, né? Então quando a gente pega a Meta, né, uma das empresas mais valiosas do mundo, acho que top 3, o Instagram. O que é o Instagram? É dopamina barata, né? Então eu rolar o feed, postar uma foto, ganhar like, eu tenho uma explosão de dopamina. E a dopamina, ela é uma substância, um hormônio que ele deveria ser um hormônio da recompensa. E ele foi cunhado no nosso corpo para que quando você faça algo que verdadeiramente mereça a dopamina seja liberada, né? Então a gente aprendeu a hackear essa dopamina com pornografia, principalmente, e com Instagram, TikTok. O que acontece? A gente tem uma geração que cresceu tendo acesso à dopamina barata. Eu fui pegar a dopamina barata quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, tá? Mas o meu irmão já cresceu com isso. Ele nasceu com dopamina barata. Nasceu com tela, né? Aquela explosão de dopamina, de ver um negócio colorido brilhando ali. Cara, isso é óbvio que tem efeitos colaterais e a gente está vendo isso agora na prática que chegou no mercado de trabalho. O que é? O imediatismo. É o que o Cohen falou, eu quero agora. Não, eu quero virar CEO em 2 anos. Eu acho que esse efeito, na verdade, assim, a gente sente nas organizações muito na questão da educação e do conhecimento. Então, o cara não vai na página 2, né? Ele se fala assim, faz uma análise do balanço, vou dar uma entrevista, faz uma análise do balanço dos últimos 2 anos da empresa X. O cara não consegue chegar na página 2, né? Porque ele já te manda uma resposta falando, cresceu 3% de faturamento. Falei, bom, mas e daí? E a margem? Ah, você não pediu a margem. Falei, não, pedi nada. Eles têm esse negócio de ser muito imediato e aí a qualidade, de fato, das respostas, das construções, das reflexões, elas são mais pobres. Então, elas não são pobres, são mais rasas, né? Então, acho que você tem um ponto importante. E aí, você, hoje, no Brasil, tem uma dificuldade. No nosso negócio, a gente contrata inteligência, né? A gente tem muita dificuldade de contratação, independente da universidade que venha. Porque, de fato, eles vêm com uma análise muito rasa. E aí, as universidades e o ensino, para manter essa molecada, eles vão fazendo pílulas de educação. Então, as coisas são mais rasas mesmo. Então, realmente, eu acho que essa é uma característica que nos dificulta nessa questão da nova geração que está entrando no mercado de trabalho. Mas sempre tem umas boas exceções, né? Eu acho que todo lado tem o colaborador mais velho,
ele tem mais comprometimento com a empresa. Isso a gente vê claramente. Então, tem mais respeito. Eu recebi uma proposta de um concorrente, ele analisa, falou, não vou, é mais R$100 ou mais 200, eu estou bem aqui, eu fico. Não, o mais novo, recebi os R$5, não, estou indo embora não, agora. O dev, que é do acabou. Segmento deles, pagar R$100, o dev faz assim, ó, tipo... Caso de dev, eu tive um reporte de um dev que nos foi oferecido para trabalhar, e sentei com um amigo meu, falei, não, esse cara trabalha para mim. Falei, me ofereceu também para trabalhar. A hora que nós chegamos no dev, pegamos mais 3 empresas, falei, oferece trabalho para ele. É isso. Ele deu 8 horas de trabalho para 5 empresas, dando 40 horas por dia de trabalho. Recebendo de 5 empresas. Entraram na justiça lá, o cara está com processo. É o dev que fica em casa na piscina lá, dando enrolê. Se você não entende do negócio... Que é 99%? 99%. Ele entende porque ele é do negócio. De 99%, esse mercado entende. Como é que o mercado ele vai se adaptar a essas novas questões, né? A gente falava aqui, por exemplo, no intervalo, que por conta do home office, tinha pessoas que faziam 2, 3 jobs ao mesmo tempo, mas até executivos que trabalhavam em 2 empresas. Como é que a gente faz para coibir esse tipo de coisa? Acho que você falou a frase, né? Ali no intervalo, a ocasião faz o ladrão, né? Então, cara, a gente tem que criar os nossos ritos da forma como funciona. Não tem muito segredo, né, cara, para você construir alguma coisa que presta na vida, né? Seja honesto, siga os princípios morais, trabalha duro e pronto, as coisas vão acontecer na tua vida. Pô, não, todo mundo vai ter oportunidade de construir tudo igual? Não, ainda bem que não. Ainda bem que a vida é imprevisível, ainda bem que a vida é volátil, ainda bem que existe meritocracia. Agora, a chance de eu conseguir construir alguma coisa na vida, se eu fizer tudo certo e trabalhar duro, é muito maior do que se eu não fizer, pô. Né? Então, é tão simples quanto isso. O pessoal sempre me pergunta de faculdade. E aí, tem que fazer faculdade, não tem que fazer faculdade? Eu larguei a faculdade. Porque a minha empresa estava crescendo, eu precisei largar para poder dedicar a minha empresa. Mas eu sou totalmente contra o cara fazer isso. E olha que, geralmente, você vai perguntar a qualquer pessoa do meu setor, o pessoal vai falar assim, cara, tanto faz faculdade. Eu contrato gente que não é formada, mas eu sou contra, sabe por quê? Porque são exceções que chegam lá. Se você pegar um universo de 100 milhões de pessoas e plotar esses 100 milhões e analisar quem vai conseguir construir mais coisa na vida, eu tenho certeza que quem é formado na boa faculdade vai conseguir chegar mais longe. Pois é, eu tenho um amigo outro dia que o filho disse o seguinte, mas por que eu preciso fazer faculdade se o Bill Gates e o Mark Zuckerberg, eles não fizeram? Por quê? O meu amigo falou assim, mas você é o Bill Gates e o Mark Zuckerberg. O pessoal fala de largar a faculdade. Minimamente, eu ouvi outro dia a resposta excelente, foi, filho, você pode largar, faz o seguinte, você só entra em Harvard. Larga Harvard. A hora que você entrar em Harvard ou em Stanford, aí você pode largar. Exato. Pô, pai, mas aí é difícil. Pois então, é difícil. Largar a Unisquina é mole, né? Difícil mas eu acho esse seu ponto muito interessante você falar isso, porque eu sou muito a favor do estudo, muito. Eu estudei muito, estudo a vida inteira e eu falo, eu tenho 3 filhas mulheres e eu falo para elas, a independência financeira da mãe de vocês e tudo que eu construí tem tudo a ver com estudo. Tem tudo a ver o quanto eu me dediquei para entrar na USP, o quanto eu me dediquei a fazer um MBA internacional, que eu tenho muito orgulho de falar, olha, isso é importante, porque no pior cenário, uma boa informação te dá um emprego. Claro. Né? No pior cenário. E eu acho isso uma questão que volta e meia a molecada fala, mas para quê que eu vou aprender tal coisa? E a gente está com um cliente agora, da sua geração, um monte de web, 300 clientes, bombando, entra 2023, como nenhum dos 3 tem formação financeira, adivinha o que aconteceu quando entrou em 2023, um ano crítico para a área de tecnologia. Bom, tem que fazer demissão. Ninguém tem nem ideia do quanto custa fazer uma demissão, ainda mais demitir 50, 60, 70, e aí não sabe fazer demissão, não sabe negociar com o sindicato, aí não sabe fazer o fluxo de caixa, aí não sabe... A empresa explode, né? E aí são aquela coisa chata que todo mundo detesta, que é estudar finanças. O mundo é da matemática. Você tem que saber finanças. O básico bem feito, né? É um o básico bem feito. É o lema da GR esse ano, é back to basics. Né? Agora, ali a gente tem um ponto importante também, que é o seguinte. A minha geração, ela se fez através da construção de um raciocínio que sempre dependia do conhecimento. Ou seja, eu tinha que ler para saber de alguma coisa e, portanto, agir em função desse conhecimento. Essa geração nova,
ela não precisa necessariamente disso, porque está tudo no Google, ou está tudo ao alcance da inteligência artificial. Mas tem que ler, né? Pois é, Porque agora nem esse é o eles ponto. eles querem ver o TikTok. Pois é, mas aí que eu quero dizer, a gente tem um modelo mental que foi criado a partir de uma base de conhecimento. Essa geração nova, ela não tem tanta necessidade de acumular conhecimento como a minha. Portanto, necessariamente eles vão ter um HD mais, digamos, aberto para novas ideias. Sim. Isso eu acho que é algo diferente. Você pode ver que diariamente você lida com pessoas que vão tirando ideias novas da cartola, talvez porque não tenham tanto conhecimento acumulado. Você mesma falou de um cliente que cada vez que você tem uma reunião vem com um novo feature e tal. Ou seja, é uma geração mais criativa também, né? Eu creio que sim, mas sabe o que é o negócio? Eu não acho que é excludente o fato. Porque quanto mais informação eu tenho, mais capacidade de processamento de dados eu tenho, então os meus insights nada mais são do que informação encontrando uma oportunidade para resolver um problema. Isso é um insight. Mais informação eu tenho, mais qualidade de insight eu deveria ter. Isso é um fato. Agora, qual que é o ponto aqui que eu acho que é importante destacar, né? Bom, redes sociais é um canal fortíssimo de venda pra gente, então a gente acompanha isso no detalhe, os números, né? Os vídeos que mais performam são vídeos under one. Se você tiver vídeo com mais de 1 minuto, ele começa a perder performance. Então, o que é um trabalho que a gente no G4 faz muito? Cara, deixa eu pegar um conceito complexo, deixa eu me virar para explicar esse negócio em 1 minuto aqui. E aí depois, lá no blog, a gente vai break down a informação toda para quem quiser. Não procura, cara. A galera quer ir pro vídeo de 1 minuto. Aí não é só a nova geração, não. Isso é meio que uma regra de quase que todo mundo. Nós ficamos viciados em coisas curtas e imediatistas. Eu faço uma meia-culpa, eu também sou. Eu tenho uma dificuldade tremenda hoje em dia de manter meu pace de leitura. Hoje, eu leio com muito suor 1 livro por mês. Há uns 10 anos atrás, eu lia 2, 3 livros por mês. Por quê? Porque hoje eu tenho muito competidor. Eu tenho WhatsApp, eu tenho Instagram, eu tenho Netflix, eu tenho muito competidor. E eu tento, cara, me tirar desse negócio, mas isso me persegue. E aí eu acabo usando isso como muleta também. Eu tô cansado, trabalhei demais, deixa eu ver um Netflix. Cara, isso é péssimo pra minha vida, né? Eu tenho certeza disso. Mas imagina, talvez, a pessoa que não tem essa disciplina, essa resiliência. Aí o cara... Cara, eu tô pra te afirmar que eu tenho uma boa convicção de que a gente vai ter uma dificuldade gigante de formar intelectualmente quem tá nascendo por agora para poder ser um deep thinker. Porque as pessoas, como ela bem falou, eu vivo isso na empresa também, não conseguem dar página 2, não conseguem se aprofundar em nada. Por quê? Porque não consegue seguir, não consegue ter uma qualidade de raciocínio melhor, porque não tem informação, portanto. Que é tudo no TikTok. Será que a gente pode dizer... Eu vejo muito pela minha filha, que tem 15 anos, eu percebo que ela tem uma dificuldade de concentração, de manter o foco. Mas eu percebo que dentro da classe dela, são poucos os que passaram direto. Ela, felizmente, foi uma dessas. Mas eu vejo que talvez a distância entre aqueles que têm um pouco de concentração e aqueles que não têm nenhuma é gigantesca. Isso cria, digamos, uma oportunidade para quem tem esse mínimo. É aquele ditado, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Eu acho que talvez isso defina essa nova geração. Eu acho interessante seu ponto. Eu tenho uma mega curiosidade do seu segmento, mega curiosidade. Porque quando eu olho para tudo que tem disponível de viagens, né? O mundo hoje, eu tenho uma de 11 anos, o mundo está na mão dela, né? Como a gente estava comentando. E ela tem uma curiosidade por tudo que ela... Então, ela está numa fase de Roma em que ela quer tudo em volta de Roma. Então, ela pesquisa tudo sobre Roma. O hotel, a história, os museus, tudo. Ela quer tudo. E aí, eu sempre me pergunto se o segmento de experiência, né? Porque comprar passagem aérea ou buscar um hotel, nós não precisamos mais da agência, né? No geral, a gente não precisa mais. Mas quando ela cria esse negócio na cabeça dela e ela fala, mãe, eu quero fazer uma viagem Roma, eu não consigo sentar e falar, bom, vou fazer uma viagem em Roma. Mas ela também ainda não enxerga uma agência de viagem. Como é que você... Aí é aquela coisa, eu entrevistando, né? Eu perguntando, como é que você está se conectando nessa coisa? Há 30, talvez 30 e poucos anos que eu escuto, a agência de viagem vai acabar, não vai ter mais existir agência de viagem.
Hoje eu sou, talvez, a maior empresa da América Latina, vendo 700 mil bilhetes por mês. Vou faturar esse ano 10 bilhões de reais. Tudo trabalhando lá dentro. Então, assim, tem mercado para tudo e para todos. Então, tem o cara ali que está na favela que precisa viajar. Então, nós temos uma rede de franquia Vai Voando, que eu tenho 300 lojas em comunidades carentes, que vendo passagem aérea. Eu tenho lá uma Queensbury Alto Luxo que eu faço sob medida a viagem ali para o cliente. Ou tem um ônibus que sai com pessoas mais velhas, 60 a mais, que precisam de uma assistência maior. Tenho lá uma empresa que só faz experiência hoje para grandes corporações. Então, eu tenho tudo lá dentro e o mercado não acaba. Claro que o passageiro hoje, ele já chega muito mais pronto, sabendo exatamente o que ele quer. E o meu agente de viagem tem que estar muito mais preparado para entregar um conteúdo melhor. Então, se a sua filha entrou lá, ela está debulhando Roma. Difícil ela sentar na frente do agente de viagem. O agente de viagem sabia mais do que ela sobre Roma. Ele é um cara generalista, ele sabe tudo, um pouquinho de cada lugar. Ele sabe o melhor hotel, ele sabe a melhor área onde ficar, ele sabe o melhor transfer, ele sabe as pegadinhas todas. Mas isso continua ali o tempo inteiro, o cara buscando um agente de viagem para poder trabalhar e incentivar ele. Então, assim, não acaba. Acho que talvez o mercado aumente muito. Talvez o mercado online tenha crescido muito mais do que o outro mercado. Mas o outro mercado ainda é muito forte. No mercado corporativo, então, se ele depende do agente de viagem ali, centro de custo, melhor tarifa, conectividade... As próprias regras, né? Regras, comprar 2 semanas tarifárias, antes. Tudo, entendeu? Então, assim, eu acho que o bacana é que tem mercado para todo mundo. Com certeza. E dá para todo mundo Fazendo ganhar. bem feito, tem espaço para todo mundo. Sabe uma visão que eu tenho do seu mercado? Eu sou consumidor pra caramba do teu mercado. Qualquer tempo livre que eu tenho, eu quero ir para algum canto para poder aproveitar esses 7, 10 dias que eu tenho ali para fazer alguma coisa. Eu sou consumidor de experiência. Então eu gosto de, cultura barra história e gosto de esporte. Eu gosto de tentar juntar os dois. Então eu vou para uns lugares que não são muito comuns. Você não conhece muitas pessoas que vão geralmente para os lugares que eu gosto de ir. Então uma agência de viagem, ela entra para mim e isso, fala assim, eu quero fazer kitesurfing e eu quero algum lugar, que tem essas características aqui. O que você tem para mim? O cara fala assim, já te volto. Aí ele volta com uma lista de lugares e fala, é mesmo? Kitesurf na Filipinas? Não tinha pensado nisso. Fica aqui nesse hotel, não sei o que lá, faz isso aqui, você faz escala aqui, não sei o que lá. Tá tudo feito, pô. Eu nunca vou deixar de usar agente de viagem. Mas nunca. Nunca dá, que é o que ela falou, comprar passagem é mole, você entra num softwarezinho e compra passagem, mas e aí? Aí você pega uma passagem que você vai para um lugar furada, que tem uma escala horrível, que você não sabe aonde ficar, que você não tem experiência construída. E no online você tem uma dor muito grande do voo atrasado, do voo cancelado. Não tem o que ali falar. Você não consegue resolver. É o que eu sempre digo, você vai, se der algum problema, você vai se queixar quem? Ao bispo, é complicado, né? Tem que ligar para alguém. Então eu acho que é um baita de um business. E eu acho que as agências, como eu imagino que você já tenha feito também, que entenderam esse play de experiência, principalmente para high ticket, deixa eu ser um consultor de experiência. O que você quer fazer nas suas férias, Qual que é a experiência que você quer ter? Aí eu te dou uma opcionalidade. Isso é incrível. O turismo, ele cresce muito, né? Você vai conversar com o pessoal da Arábia Saudita, teve recentemente aqui, eles falam que é o petróleo do futuro deles. Faz sentido. Então, eles acreditam, hoje o pessoal acredita muito no mercado de turismo. Investem fortunas. A gente viu o que Dubai foi feito, né? Exato. Não tinha nada. Exato. Então tem muito, e o Brasil falta muito, né? O Brasil não investe isso. Nada. A Pop falou numa coisa que é justamente da sua filha, de 11 anos. A minha, com 15 anos, ela viajou mais para o exterior do que eu com 35. Então a gente tem uma formação de um novo consumidor de classe média que isso vai gerar algum tipo de interferência no futuro para vocês, até porque essa garotada, filha de famílias de classe média, já meio que conheceu o básico antes dos 18 anos. Aí quando eles se tornarem consumidores, provavelmente vão entrar nessa linha da experiência. Mais profunda, você não acha? Você vê a Fórmula 1, o que movimenta hoje, os torneios de tênis no mundo inteiro, os shows, essa Taylor Swift rodando o mundo inteiro. Exato. O show da Taylor Swift, acho que recebeu aqui quase 3 mil pessoas dos Estados Unidos que não conseguiram comprar ingresso lá e vieram para o Brasil para ver o show, conseguiram comprar aqui. Então, o cara viajou toda a parte dos Estados Unidos para vir aqui, vai ver o show de
de uma cantora. Não, Nós entrevistamos, Da cantora. nós entrevistamos o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e ele deu um dado impressionante. 70% do público do Grande Prêmio de Fórmula 1 vieram de fora de São Paulo. Ou seja, só 30% dos espectadores desse Grande Prêmio eram daqui de São Paulo. Você viu que movimentou de quinta a domingo, São Paulo, em bar, restaurante, aéreo, Uber, táxi. É uma fábula. Que faz a gente se perguntar como é que a gente pode ter um país tão bonito, porque você se mata para ir lá para Lençóis Maranhenses, e o mundo podia ir para Lençóis Com Maranhenses. certeza. Só que você não tem infra nenhuma, você tem Nada, zero não tem de investimento, zero de interesse. A gente tem um problema sério, né, de hotelaria. Mas vamos entrar num aspecto um pouco mais prático desse mercado, que é o preço das passagens aéreas. Depois que inventaram o logaritmo, após a pandemia, a coisa ficou proibitiva, mas os voos continuam lotados. Os voos continuam lotados. Na realidade, tarifa alta, tarifa baixa, de acordo com a ocupação, né? Em qualquer outro negócio, carro, cosméticos, TVs, você tem ali a procura. É a lei da oferta e da procura. É a mão invisível. É isso aí. É a mão invisível e tecnológica. E hoje os voos continuam caros, realmente, mas os voos continuam super lotados. Então, realmente demanda. As companhias aéreas não têm avião para colocar, para voar, estão voando na sua capacidade máxima e os voos continuam lotados. Existia uma tendência de queda que a gente não, pelos próximos 6 meses, 8 meses, a gente não consegue enxergar uma tendência de queda. É efeito colateral de um mundo inflacionário, né? Então, o fato de ter uma pouca oferta de avião, inclusive, é um efeito colateral de um mundo inflacionário, encarece o custo do dinheiro, por consequência, o custo de financiamento dessa aeronave, que quase que inviabiliza o negócio dos caras, né? Então, super entendo que onde está indo isso. A gente tem um mundo que fala de descarbonização. Descarbonização é pressão inflacionária. Alguém tem que pagar essa conta, né? A gente tem um mundo em guerra, e com, guerras com questões geopolíticas que pressionam a inflação não só por si, por ser uma guerra, mas também, Estreito de Hormuz ali, Irã decide fechar aquele negócio, para onde que vai a inflação no mundo? Né? Aí, a Treasury não vai bater 5, aí a Treasury bate 7, 8, aí para onde que vai o resto do mundo, né? Então a gente tem um mundo inflacionário. Se o Treasury for para 7, 8, a nossa taxa de juros não pode cair, ela vai ter que subir. Ela tem que subir. Agora tem uma curiosidade, não sei se vocês sabem fazer uma puta aspas aqui, eu estava analisando o Treasury versus Bolsa, historicamente. Você sabia que toda vez que o Treasury explode, Bolsa sobe também? Pois é, isso é uma coisa que eu estava discutindo outro dia com 2 economistas. Existem paradoxos do comportamento de Bolsa ultimamente que não tem muito a ver com a teoria econômica clássica. Exato. É interessante como a coisa mudou completamente, né? O que você tem ouvido em relação a isso, Paulo? Não, eu tenho a mesma visão, eu tenho a mesma curiosidade, e quando a gente fala de varejo, especificamente no Brasil, é muito interessante que quando eles começam a entender que os resultados estão ruins, quer dizer, no nível dos papéis que estão hoje, trágico, né? Eu acho que o varejo de capital aberto, os níveis dos valores dos papéis estão trágicos. Mas o mercado tem olhado de uma forma diferente. O mercado hoje olha e fala... Eu sempre falo que quando a gente está dizendo que a operação do cara está ruim, é porque o mercado vai comprar. Quer dizer, eu não compraria e o cara está comprando. Então, eu entendo que eles têm uma visão hoje mais pragmática, mas com mais informação e mais rápido. E isso faz com essa geração nova, que é um outro problema dessa geração, que é o day trade hoje em dia, é uma monstruosidade. Não era o que tinha na nossa época, não existia essa movimentação. Não tinha nem volume. Não tinha volume, a nossa bolsa nem tem tanto volume, né? Meia dúzia de papéis diz o índice da bolsa. Mas no micro do papel, você tem uma galera enorme no day trade que cria uma distorção. Então, quando a gente fala do varejo em si, a gente vê essa distorção. A gente claramente vê uma Agora, distorção. uma curiosidade aqui. Qual é a bolsa que mais subiu nos últimos 12 meses no mundo? Quem sabe? Não. Chuta. Brasil? Argentina. Sim, Ó, mas também agora, estava... que a base... Não, foi por causa de agora, não pode excluir. Não, mas a base era muito baixa também, né? Mas subiu, né? É. Quando a bolsa está subindo, o que está acontecendo? Os resultados das empresas estão boas, né? Eu analisei o resultado de empresas na Argentina. Estão boas, cara. Shopping, indo bem. Marco Polo, que inclusive é brasileira, batendo recorde de vendas.
É uma loucura esse negócio. Mas a Bolsa... 40% da população na miséria, 120% de inflação, se não me engano. País barato. O país tá barato. E as empresas Mas bem. tem um detalhe, né, Thales? A gente tem na Bolsa muito mais um trabalho de expectativa do que de realidade, né? Então, se apostava, acho que desde o início do ano, numa recuperação através da eleição, qualquer que fosse o vencedor, né? Sim. Isso. Então, acho que isso também acaba influenciando. Mas isso que você está falando, 40% na miséria e as empresas indo bem, isso acontece com uma certa frequência aqui no Brasil também, né? Lá atrás, né? Mas por que será? Porque quem paga a conta da inflação é a população miserável, que não é nem grande consumidor, às vezes, dessas empresas, não. Essas empresas, aí é uma coisa da minha cabeça, eu posso estar completamente errado. De repente tem um acordo ali com o governo que melhora a situação fiscal para eles, tem abatimento fiscal e tal. E aí o resultado dos caras melhora, porque o bolso, o analista fundamentalista, vai olhar o resultado. Falou, o resultado está indo bem, está prevendo bem, tem umas coisas contratadas bem aqui, cara. Esse papel é buy. Mas falando em analista fundamentalista, como é que esses analistas se sentiram com a questão da Americanas? Porque isso foi um ponto super importante para o mercado, né? Não só a questão da manobra contábil, que muitos chamam de fraude, mas com a necessidade de se aportar um capital gigantesco. Como é que isso interferiu dentro do mercado do varejo? A gente entende claramente que o efeito Americanas foi gigantesco para o mercado como um todo. Gigantesco. Porque, na verdade, a gente fala do Americanas, mas se você olhar de uma forma mais ampla, nasce num problema de governança seríssimo, nasce num problema de confiança das grandes empresas de auditoria, seríssimo, porque o efeito do que a gente chama de verbas comerciais é um efeito conhecido, né? A gente já conhece esse tipo de problema. Que uma gestão empurra para o ano que vem, que empurra para o ano que vem, que empurra para o ano que vem. Mas não foi esse o problema ali, né? Não, um dos problemas sérios foi sim. Você vai acumulando ali um recebível que não existe. O problema é o que deixaram de reportar, né? Exato. Então, que exato. Aí não deu na visibilidade verdade, para o acionista. Não, na verdade não é reportar, deixaram de reportar a baixa. Isso. Né? É isso. Então, mas isso é quem atua no varejo já sabe como funciona esse mecanismo. Né? Eu tenho que jogar resultado, o contrato que gira de um ano para o outro. E aí, quando assim, o mercado fica sabendo que isso acontece, aí o mercado mergulha nisso, que é uma gestão de curto prazo. O mercado, isso foi um efeito dominó para todos os varejos, bem importante. Isso não lembra o Milli Vanilli? Milli Vanilli é o seguinte, o Milli Vanilli é uma banda que tinha dois moços bonitos que dublavam as canções. Um era alemão, outro era francês. Aliás, tem um documentário no Netflix, eu aconselho todo mundo a ver. E daí o que acontecia? Estava na cara que era uma dublagem, porque quando eles davam entrevista, eles nem sabiam falar inglês direito. E no som tinha um sotaque americano perfeito. Era óbvio que era uma dublagem. Só que eles foram para os Estados Unidos, ficaram em primeiro lugar em várias paradas, e daí finalmente se descobriu. Por quê? Porque o sujeito de relações públicas, contratado para bombá-los lá nos Estados Unidos, falou assim, mas esses caras estão em primeiro lugar em tudo, por que eles não estão no Grammy? Aí ele liga para os organizadores do Grammy, que é o maior prêmio de música pop mundial. Os caras falam, é só vocês se candidatarem. Aí ele se candidata, mandam uma carta, e eles ganham um Grammy. Uma farsa, assim, contumaz. Aí que as pessoas começaram a perceber, mas peraí, esses caras não sabem falar inglês, não, eles não cantam direito. Mas peraí, o que aconteceu? Não, eles se apresentaram na festa do Grammy em playback. Aí, finalmente, o rei ficou nu, mas o caso da Americanas era mais ou menos isso. Todo mundo olhava para aqueles números e falava... E várias outras, né, Luiz? Eu escrevi um artigo que chama Blind Spot, está lá no nosso site, na grconsultores.com.br. Tem um artigo escrito que chama Blind Spot. Esse é o tipo do blind spot que todo mundo sabe, né? Quantas coisas no nosso país, inclusive, mas todo mundo sabia que tinha algo errado. Todo mundo sabia que tinha algo errado. Todo mundo que é fornecedor da Americanas já sofria com esse problema
de eu compro de você, mas eu te pago a 180 dias. Mas não é só essa empresa que faz isso. Não tenho dúvida. Mas todo mundo já sabia, todo mundo tinha a percepção que tinha algo errado, mas enquanto tá todo mundo surfando junto, estamos indo, né? E é isso daí. Aí o rei ficou nu no janeiro, fevereiro desse ano, quando alguém vai em público e fala, é o seguinte, tem uma diferençazinha aqui de 20 bi, que depois virou 40, mais de 40 bi. Mas você tem toda a razão. Mas esse blind spot, enquanto ele não veio a público, todas as ações do varejo estavam ali. A hora que vem a público e você entende a relação da indústria com o varejo e essas verbas entre áreas comerciais e áreas de vendas, e você começa a entender a dinâmica, começa a ver a dinâmica do curto prazo, a remuneração do executivo no curtíssimo prazo, onde a agenda do executivo é diferente da agenda da empresa, long time value não passa na cabeça dessas pessoas. E aí o efeito dominó foi importante, sim, para todas as outras. Porque, no final das contas, o mercado para e fala, vamos ver o que vai acontecer com Americanas, e até onde o trio vai pôr dinheiro, até onde isso daí é uma prática comum de mercado, até onde eu estou inseguro. E, enfim, o impacto para o varejo no primeiro semestre, no ano, foi muito importante. Olha, tem um amigo que, comentando o que aconteceu em Americanas, ele diz o seguinte, ele teve um caso, ele foi contratado para assumir uma empresa onde os acionistas sabiam que tinha uma fraude contábil. E ele diz o seguinte, ele demorou 6 a 7 meses para encontrar onde estava o problema, encontrou, fizeram uma baixa no balanço e tudo bem, foi embora. Mas ele diz o seguinte, quando o comando da empresa está comprometido com a fraude, a auditoria não consegue pegar. Até a auditoria acha que tem alguma coisa errada, mas ela não consegue pegar. É porque aí tem aquela discussão do papel da auditoria. A auditoria, ela audita, ela não é polícia, ela não é uma agência de investigação. Não é uma agência de investigação. Mas aí, de novo, eu acho que tem coisas que, assim, eu sei bem o que você está falando, a gente já foi contratado, inclusive, para fazer um trabalho de falar, olha, aqui tem alguma coisa estranha nesse processo, né? E a gente entra para fazer a rediscussão do processo da governança. E aí você aponta problemas. A gente já teve questões de o executivo falar, não, esse aqui não precisa levar para o conselho, né? É um mega desafio que a gente tem na nossa vida, porque a gente mergulha dentro das organizações. A GR tem uma relação de confiança no cliente, a gente fica 3, 4 anos dentro de um cliente. Mas é um pouco de como é que a gente garante que processos robustos, tecnologia robusta e governança robusta dê a segurança que você, CEO da sua empresa, líder da sua empresa, possa olhar para a estratégia em vez de ficar mergulhado no operacional do dia a dia e qualquer coisa falar, sobe no 15º andar que tem aqui uma compra de R$800 de lápis, entendeu? Então, isso foi um lado positivo para o nosso mercado, porque as empresas, no segundo semestre, chamam a gente e falam, eu quero entrar 2024 com um processo mais robusto, né? Eu quero estar mais preparado, eu quero estar menos suscetível a fraudes e etc. Né? Vocês, como investidores, perceberam isso também? Não, com certeza, mas acho que o ponto é o seguinte, né? Efeito colateral aqui para o mercado. O varejo já sofre muito com custo de capital, que está complexo para o varejo. Black Friday, 14,5% year over year abaixo. A segunda pior Black Friday da história, né? JP Morgan reportou. Tem controvérsia aí, né? Na capa do valor é a segunda pior da história, mas você tem segmento que foi um dos melhores da história. Não, assim, você tem empresas online. Em geral foi muito ruim. Você tem, por exemplo, empresas que fazem, que empacotam a Black Friday online, que conseguiram resultados com 240% de crescimento. Eu vi casos bons. O overview geral é pior. O JP Morgan mandou o relatório, que a gente fica super atento a isso, né? Ele falou, cara, 14,5 year over year e tal. Então, a tendência que quando eu converso com as pessoas, pra gente foi ótimo. Mas só que, pra grande maioria das pessoas que a gente conversa, e a gente tem uma fotografia boa de Brasil, porque meu cliente é empresa média, eu tenho 45 mil clientes, né? 45 mil empresas ali. A gente conversou com os caras, o review foi meio que negativo, assim. Cara, isso é mais um reflexo. Agora, o ponto é o seguinte, do ponto de vista prático, inclusive, tirando o chapéu de empreendedor, botando de investidor, o que sobrou em varejo aí pra gente? Sobrou Magalu, Americanas vão ver se sobra mesmo, e vai sobrar Mercado Livre. Cara, ficou fácil como investidor ganhar dinheiro agora, né? Porque Magalu em 2015, quando o Breda entrou,
valia 30 milhões de dólares, 40 milhões de dólares. O negócio multiplicou por 1.000 na mão deles. Por 1.000. E aí veio para onde foi, o papel voltou para 1 e pouco de novo. O Luiz Alves estava dando uma palestra, uma aula no G4 semana passada. Aí eu fiz um painel com ele. Aí o Luiz Alves falou o seguinte: me obrigaram a entrar de novo. Junto com o Breda. Me obrigaram a entrar de novo, não vai ter jeito. Vamos fazer tudo de novo. Papel e e-mail, os caras entraram de novo e estão comprando. Cara, vai porrar. A empresa é boa, tem fundamento. Cara, Fred e a Luísa são caras excepcionais. Não tem competidor, pô. Quem que vai competir com os caras? Do ponto de vista de investidor. Quem vai competir com os caras? O Mercado Livre. É isso, o Mercado Livre. Mas eu acho que aí, voltando para o ponto, o mercado está ruim no geral, né? No Magalu está ruim, o mercado de eletro está ruim, o de maior valor agregado está ruim, ele depende de taxa de juros, ele depende de financiamento, etc, etc. Mas a empresa é muito preparada. É essa comparação com... Quando alguém olha para mim assim, mas como é que eles estão bem e o concorrente está mal? O concorrente está muito mal preparado. Desde inovação, tecnologia, gestão, liderança e fora os conflitos todos. E o Mercado Livre, e eu acho que isso num aspecto tem uma abertura até mais ampla, e vou falar de Black Friday, que é importante. Quando o consumidor ainda olha para essas grandes do eletro que foram para o digital, como de eletro que foi para o digital, o consumidor olha para o Mercado Livre como eu posso comprar qualquer coisa, desde a geladeira até a roupa, a chupeta, a mamadeira. Então, a imagem dessa operação é uma imagem que pega todo mundo. Então, ainda temos um desafio nas que nasceram como eletrodomésticos a criarem essa visão de marketplace mais ampla. Não que eles não sejam, eles já são, o Magalu já é, mas na cabeça do consumidor ainda não é, né? Então, acho que ainda tem esse desafio. Agora, tem espaço? Eu acho que tem outras operações muito boas pelo Brasil. Marcelo, me diz uma coisa, teve Black Friday no mercado do turismo? Porque, afinal de contas, vocês estão bombando. Em vez de 8 mil, vendeu por 7.700. Teve Black Friday, descontos menores, também foi uma Black Friday abaixo do esperado, no overview geral. Algumas empresas talvez venderam um pouco mais, outras um pouco menos, mas realmente com voo lotado, com hotel lotado, como que você faz uma boa Black Friday? Você não faz. Você não precisa fazer a boa Black Friday. Então, assim, também tem o tema do desconto, né? Muita gente reclamou da Black Friday. Até onde foi o desconto? Qual o percentual de desconto? Uma Black Friday com 10% de desconto não é Black Friday. É promoção. É promoção. Perfeito. Então tem isso também, né? Perfeito. A gente não pode culpar só o mercado caiu, não. Talvez os voos estão cheios, talvez os hotéis estão cheios, talvez o varejo não esteja tão estocado igual estava antes. Então, realmente, são vários fatores, né? Bom, a gente vai, infelizmente, encerrar a nossa conversa. Estava muito boa. Eu acho que se tivesse um segundo programa, podia rolar todos esses assuntos aqui, mas, infelizmente, o nosso tempo ele é exíguo e a gente tem que encerrar. Então, eu agradeço muito a todos. Nós agradecemos a Marcelo, Pop, ou melhor, Ana Paula. Pode chamar de Pop. E Thales, muito obrigado por vocês estarem aqui, dividindo essa visão do mercado com a gente, e nós estaremos de volta semana que vem.